Acalma a postura que te eleva, que faz com que o seu raciocínio flua bem melhor, que te ajuda a enxergar soluções que no estresse não enxergaria nunca. A calma, que te faz ponderar antes de falar, que te ajuda a se expressar melhor e até negociar com mais frieza. A calma, que evita reações que só te deixariam exposto, que te faz pensar melhor e evita situações que só passaria vergonha. Esse comportamento de ser calmo não é um dom, é um treino, é uma prática que você domina para que mantenha sua frieza e potencial até mesmo em situações que a maioria das pessoas considerariam insuportáveis. Por isso, quero escutar agora certas reflexões, lições e regras que, se você seguir à risca e refletir para se corrigir, certamente te transformarão em um indivíduo extremamente calmo, que tem o autocontrole e o silêncio como aliados. Então vamos ao que interessa. Sua vontade de desabafar. Em alguns instantes da sua vida, principalmente quando já estiver um tempo sozinho e sem ninguém para confiar, você sentirá vontade de compartilhar pensamentos, aliviar contando sobre o que já passou na vida e o que ainda passa, relatando as circunstâncias do trabalho, os problemas que tem com certas pessoas. Você sentirá vontade de saber a opinião de alguém, ou que alguém diga exatamente o que você pensa para que se sinta mais seguro ao tomar decisões. Porém, quando você conversa com pessoas no geral sobre isso, encontrará mais julgamentos do que sabedoria, mais indivíduos querendo informações para usar isso como fofoca ou até contra você do que para realmente te ajudar. As pessoas são assim, não podem farejar a fraqueza de alguém que logo já pensam em como podem se aproveitar desse fator. No entanto, veja bem, existe sim uma pessoa que te compreenderia caso você conversasse e desabafasse com ela. Existe sim alguém que é capaz de te compreender e trazer a ti respostas racionais sobre o que te incomoda. E essa pessoa, adivinha, é você mesmo. Porque quando está sozinho, no silêncio, longe de distrações, e começa a colocar no papel sobre o que sente ou sobre seus problemas no geral, quando tem conversas finalmente honestas com você mesmo, livre de influências externas, você dá para si mesmo respostas que condizem com a sua realidade. Afinal, quem mais compreenderá da melhor maneira você do que você? Os sentimentos que tem, só você sabe como sente e por que sente. Os problemas que te incomodam, só você e teu subconsciente para entender o porquê tanto incomoda. O que quero dizer é, as respostas estão sempre na sua essência. Só precisa explorar isso da maneira certa. Então vê se para de bobagem, de se fazer de coitado por aí, de ficar todo cabisbaixo e desleixado. Pare com isso. Pare de reagir demais e aprenda a conversar com você, a olhar para si, a não depender dos outros e a entender o quanto de potencial você em si tem. Porque quando começa a se expor menos e montar fortalezas dentro de ti, não só ganhará um autoconhecimento essencial, como também definirá força e inteligência para destrinchar qualquer circunstância da sua vida. Entendendo as suas fraquezas, o porquê algo te incomoda, como pode resolver tal coisa, como pode corrigir tal aspecto sobre si mesmo. É simplesmente uma ordem, um ato de parar de expor
e começar a investigar interiormente, lidando com teu subconsciente, em vez das pessoas ao redor. A calma, em muitos casos, é isso. É saber que você tem a si mesmo como principal aliado. Pessoas que testam a sua paciência. O que mais tem por aí é gente sendo insuportável porque não tem nada melhor para fazer da vida. Pessoas desocupadas, inconvenientes que querem dar palpite sobre tudo, mesmo não sabendo sobre nada. E é por isso, inclusive, que você tem que ao máximo ser discreto, para evitar essa perturbação, para desviar dessa inconveniência e ignorância alheia. Mas não tem jeito também. Mesmo na discrição, você ainda assim terá que lidar com alguns. Porque quando você propõe ideias, desenvolve projetos, anda na vida, se movimenta, faz algo por si mesmo, terá sempre alguém criticando. Você dará atenção para essa crítica? Bom, não custa nada ouvir, mas nunca leve para o lado pessoal. Enxergue e escute com indiferença. Veja bem, não é desprezando, mas é escutar, analisar. Se tiver algo útil entre essas palavras, você agradece. Se não tiver nada de útil, você agradece mesmo assim e deixa a pessoa achar que tem razão. Pois esse é o ponto também. Às vezes, é só uma questão de concordar e sair andando. Porque você não concordará de fato. Você só concordará para se livrar logo dessa encheção. E tá tudo certo. Porque tem pessoas que só querem discordar. Elas querem apontar o dedo na sua cara, especificamente para criar uma discussão. E falar, falar e falar na sua orelha. Afinal, não possuem nada melhor para fazer. Então querem perder tempo fazendo você perder tempo. Entende a situação? Sendo assim, jamais caia nesse jogo. Jamais gaste saliva à toa, falando com gente assim. E pior, jamais gaste paciência. Porque se você discutir, se irritar, levar para o lado pessoal e querer tirar satisfação, além de talvez causar uma briga desnecessária ou prejudicar a sua imagem ao redor das pessoas, você pode muito bem gastar uma energia que poderia ter usado no seu trabalho depois. Porque vamos supor que você discuta com alguém logo pela manhã, de forma totalmente desnecessária. Você poderia ter muito bem evitado isso, mas discutiu. Percebe agora que ficará o dia inteiro remoendo essa discussão, se desconcentrando no trabalho, quebrando seu ritmo de produtividade, causando todo um ruído externo, uma influência negativa que começa na sua mente, impedindo que chegue nos pensamentos corretos. Esse é o efeito negativo de deixar as pessoas testarem a sua paciência. Logo, se sabe que a discussão não tem valor, se percebe que a pessoa só quer discordar para te estressar, se você for inteligente o suficiente para identificar essas perturbações alheias, basta agir do modo mais diplomático e indiferente possível. Até mesmo de um modo frio às vezes, para que nada disso te prejudique de fato. E nem gaste o seu tempo. Problemas surgindo sem parar. Não adianta você se deparar com vários problemas em sua vida e esperar que um milagre ocorra. Se as coisas estão dando errado, então na calma, cheque o teu comportamento. O que você anda falando demais para os outros, o descuido que anda tendo profissionalmente falando, ou até em questões pessoais, as situações que negligenciou e que agora os problemas só aumentaram. Comece a simplesmente colocar os fatos na mesa e jamais jogue a culpa para algo. Porque sim, existem situações que você não tem controle,
que acontecerão por conta de situações maiores do que você e o seu objetivo. Mas eu diria que uns 85 a 90% da tua vida é responsabilidade sua. Você pode melhorar, pode corrigir, pode adaptar e conseguir ou não conseguir diante das suas decisões. Então, se os problemas estão aparecendo por tudo quanto é canto, adivinha, algo de errado você está fazendo. E nessas horas não adianta sair por aí pedindo ajuda, reclamar, contar para os outros os seus problemas. Se expor desse jeito, só te deixará ainda mais vulnerável, com gente querendo te apunhalar e sabotar enquanto você está aí, todo desorganizado. Logo, aprenda o seguinte: os problemas se acumularam, aumentaram. Ok, agora desate o nó. Descomplique esse problema, transforme a solução em etapas. Entenda desde a origem do obstáculo até o momento em que passou a te prejudicar. E comece a traçar essas linhas de raciocínio para que tudo clareie em sua consciência. Porque se você só se desesperar, sair por aí contando e procurando auxílio, esperando milagres ou sei lá o quê, todas essas atitudes são inúteis no geral. Pedir ajuda e contar aos outros sobre os seus problemas, por exemplo. Ou as pessoas só te confortam com palavras de apoio, ou ficam dando palpite, fofocando, criticando o jeito como você vive, querendo mais te desanimar do que ajudar realmente. São pouquíssimos que realmente ajudam sem pensar, e mesmo que ajudem, pode ser que depois vai lá e te cobra algo. Sabendo disso pra quê? Boa parte das coisas você pode resolver sozinho. Só demanda prática, avanço em sua competência e testes no geral. Será difícil em muitos casos, sim, mas bem-vindo à vida. E foi como eu disse, não jogue a culpa para ninguém, se responsabilize em relação a tudo. Pois quanto mais você agir com responsabilidade diante dos aspectos da sua vida, mais maturidade ganha e diante da maturidade mais domínio terá sobre as circunstâncias e possibilidades do seu rumo, ganhando calma em sua postura também. Afinal, quem entende os riscos se prepara para isso e enxerga o que está à frente. Não há por que temer, nem por que se preocupar, será calmo. Ainda mais quando tem confiança em si mesmo por já ter resolvido boa parte dos problemas do caminho sozinho. Você se sente quebrado. Tudo fica mais complicado quando você não se sente inteiro. Quando certas perturbações do passado falam na tua cabeça, quando as frustrações do que você deixou de aproveitar te recordam toda hora dessas perdas, quando literalmente tenta se concentrar, mas tudo que vê é o que já desperdiçou, as suas falhas, fracasso. Em alguns casos até terminou um relacionamento e fica se remoendo, olhando o perfil da pessoa nas redes sociais, não aceitando o término ou só se castigando pelos erros. Enfim, quando está quebrado, você faz coisas sem pensar, que só te machucam mais ainda. Quando sente pressão, dor, sofrimento, solidão, você sente um certo desespero de sair logo disso. Mas no fim só fica parado o dia inteiro sentindo essa frustração toda. Ou seja, o desejo aumenta, a sua incapacidade aumenta, e no fim você só causa ainda mais sofrimento, tormentos mentais e ansiedade no geral. Então, em situações como essas, é óbvio que tudo parecerá insuportável para ti. É óbvio que todos os elementos, circunstâncias, dificuldades da sua vida parecerão que têm um peso maior do que realmente tem. Pois quando você enxerga as coisas de forma negativa e já tem uma mente colapsada, tudo será mais difícil. Não porque é difícil, mas porque você torna difícil diante de ações irracionais e sentimentalismo. Logo, se você está aí com a vida complicada, machucado, emocionalmente quebrado, te garanto, não adianta forçar a barra. Você deve sim se movimentar, mas querer fazer demais só sobrecarregará tua consciência ainda mais. Entenda, se está desgastado, frustrado, não sabendo lidar com certos fatores da sua vida, beleza.
Mas o que está fazendo comendo em excesso, se excedendo na bebida também, se afogando em distrações, mexendo no celular em vez de fazer algo útil? O que está fazendo acordado tarde ou não cumprindo o seu dever básico do dia a dia? Porque todas essas escolhas confortáveis só te deixarão ainda mais despreparado, mais confortável e fraco. E quando você está nesse nível, não conseguirá nunca ser racional, nem mesmo calmo. Pois a calma surge do autocontrole, da dedicação de saber que pode contar consigo mesmo. Mas se está aí fazendo mal ao seu corpo e estragando a tua mente, bom, obviamente desse jeito não confiará em si mesmo, e a sua ansiedade ganhará espaço em vez da calma. Portanto, chega de se perturbar com coisas que já passaram. Ah, perdi isso, deixei de aproveitar tal coisa. Não deveria ter falado tais palavras. Do que importa agora pensar nisso? Já está definido. O que não está definido que você pode fazer algo a respeito é o dia de hoje, o dia de amanhã e assim por diante. Então lembre-se bem, o princípio da calma é estar equilibrado com você mesmo. Então reflita sobre essas pendências emocionais. Analise o que pode aprender de toda a dor que sentiu e que ainda sente. Aceite certas circunstâncias. E pare de imaginar demais. Se for para se apegar a algo, que se apegue à realidade, não a ilusões. Apenas coloque um ponto final em tudo que te incomoda atualmente, já que essa frieza te dará a postura necessária para de pouco em pouco se livrar dessas expectativas e frustrações, e começar a dar espaço para o presente, não o passado, nem mesmo sentimentalismos bestas. É simples assim, sabe? Pare de sentir demais. Reflita sobre tudo, tire uma semana para ficar mais na sua e pensar. E comece de pouco em pouco a revitalizar a realidade em teu rumo, em dar forma ao teu propósito, em vez de persistir como um fraco que só se lamenta e se frustra. Como eu disse, a calma só começa a se instaurar em seu comportamento e mentalidade quando você está em equilíbrio consigo mesmo. Lembre-se bem disso. Conversas medíocres, informações excessivas. Em alguns casos, a sua falta de calma, sua euforia, pressa e pensamentos em excesso são mais por conta da informação excessiva que recebe todo dia do que por algo que de fato te incomoda. Às vezes não é algo que testa a sua paciência, ou uma pressão que te faz ter esse sentimento de estresse e urgência. Não. Em muitos casos, na verdade, é o seu celular que bombardeia o teu cérebro com milhares de informações inúteis. São as conversas também que só te trazem ideia errada e nunca somam em nada. É esse hábito de querer saber sobre polêmicas ridículas, ou o que aconteceu com a vida do outro, e tudo isso vai pesando na tua mente, te deixando cada vez mais atolado de informações, cada vez mais sobrecarregado. E quando percebe, passou o dia inteiro sem pensar uma única vez em si mesmo. Não pensou em nenhum momento em você, em sua rotina, no que sentiu, nos pensamentos importantes. Não, nada disso. Nada construtivo passou pela tua cabeça. Logo, esse estresse que sente, talvez não sejam as dificuldades ou a pressão do trabalho. Às vezes é apenas esse excesso de coisas que passa pela tua cabeça dia após dia por conta das distrações, conversas medíocres e informações no geral que chegam até ti, que você em si deveria ignorar completamente, mas infelizmente não ignora. Bom, espero que essa mensagem tenha te ajudado. Se gostou do vídeo, deixa aquele like, por favor. Aliás, se ainda não for inscrito no canal que tá esperando, se inscreve aí. Afinal, ajuda muito, não custa nada também. Beleza? Muito obrigado pela atenção e até mais.